O mundo está mudando e nós estamos passando por um novo crescimento explosivo na construção de reatores nucleares pelas principais potências globais, seja por motivos militares ou por motivos tecnológicos relacionados à inteligência artificial. Então, muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, em que nós falamos sobre geopolítica, economia e investimentos. Se você se interessa por esses temas, já se inscreva aqui embaixo para me ajudar a atingir os 4.000 inscritos e vamos falar sobre todos esses assuntos aqui que eu comentei para vocês, porque o presidente Donald Trump dos Estados Unidos acabou de assinar 4 ordens executivas, todas com o mesmo objetivo: tornar os Estados Unidos novamente o país líder em construção de reatores nucleares, especialmente frente à ameaça chinesa. Então aqui, do blog oficial da Casa Branca, o presidente Trump assina ordens executivas para inaugurar um renascimento nuclear nos Estados Unidos, notícia do dia 23 de maio. Essas são as 4 ordens executivas diferentes, uma delas que reforma a Agência Reguladora da Energia Nuclear nos Estados Unidos, a outra que estimula a pesquisa e desenvolvimento para reatores nucleares mais avançados, a terceira que revigora a base industrial nuclear dos Estados Unidos, propondo medidas para que, por exemplo, projetos que estavam paralisados voltem a funcionar e então exista essa reoxigenação dos projetos nucleares americanos, e por fim também reformando as medidas do próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos para poder proporcionar um teste de novos tipos de reatores nucleares e tornar o cenário de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos nessa área, como eu disse, mais avançado. Tudo isso não tem acontecido somente nos Estados Unidos. Na verdade, em todo o mundo ocidental, o que nós estamos vendo é uma retração de uma política das últimas décadas que via a energia nuclear como uma vilã, e agora o pragmatismo industrial e militar está voltando a falar mais forte, porque a energia nuclear proporciona não só uma energia limpa, como também uma fonte energética relativamente barata e muito eficiente, principalmente para países que estão passando por uma demanda de renascimento das suas próprias bases industriais e também por uma demanda de fazer isso com energia barata que não dependa da exportação, como por exemplo no caso da Europa, que dependia da exportação de gás russo e que agora se vê em um conflito com a Rússia. Então aqui uma notícia do Financial Times: Banco Mundial suspende a proibição de financiamento para projetos de energia nuclear, visando impulsionar a indústria, isso daqui principalmente projetos no mundo ocidental. Então veja só aqui, mais de 30 países assinaram um compromisso durante a cúpula climática COP28 em Dubai em 2023 para triplicar a capacidade nuclear até 2050, com o objetivo de cumprir as metas climáticas do Acordo de Paris. O Banco Mundial não apoia um projeto nuclear desde 1959 devido à oposição de Berlim e às preocupações de alguns países sobre a proliferação nuclear. Lembrando que na Alemanha nós observamos durante a Guerra Fria um movimento pacifista contrário à proliferação de bombas nucleares. Esse movimento pacifista, ao longo da Guerra Fria, se juntou com o Partido Verde, ambientalista da Alemanha, e a junção disso criou uma ideologia, principalmente europeia, que era terminantemente contra a expansão das usinas de energia nuclear. E a Alemanha foi um dos países que mais sofreu com isso, porque a Alemanha tem observado um crescimento, uma explosão nos seus preços de energia, uma retração econômica, uma retração no seu PIB e uma queda na sua atividade industrial, e agora eles se veem dependentes principalmente do gás russo, que foi cortado em grande medida por conta do conflito na Ucrânia. Então a energia nuclear e o seu pragmatismo acaba fazendo com que Berlim reveja os seus termos. E nós temos aqui agora mais uma manchete, nós ainda temos mais algumas para mostrar aqui para vocês, e percebam como que todas essas notícias aconteceram em um período muito curto de tempo. Essa é a nova primavera nuclear que nós estamos observando em todo o mundo. A Alemanha abandona oposição à energia nuclear em reaproximação com a França. Paris obtém a aprovação de Berlim para remover preconceito antinuclear da legislação da União Europeia. E mais um país aqui da União Europeia voltando atrás: Dinamarca analisa o levantamento de proibição de mais de 40 anos à energia nuclear. Copenhague examinará os prós e contras do uso de pequenos reatores modulares para equilibrar as energias renováveis e sua matriz energética. Diga-se de passagem que esses pequenos reatores nucleares também são um objeto de pesquisa muito visado pelos Estados Unidos, é parte do motivo daquelas ordens executivas para contribuir para a pesquisa e desenvolvimento de novos projetos de reatores nucleares, tá? E aqui eu também queria trazer uma questão muito interessante, que é a demanda corporativa por energia barata. Isso tem sido muito falado
no novo mandato do Donald Trump a necessidade da desregulação para a exploração energética, o que já atinge as indústrias de petróleo e gás de xisto, que são grandes lobistas da última campanha do Trump, mas também chega a atingir a energia nuclear. Isso se deve à necessidade de energia barata para a reindustrialização americana e também para projetos de inteligência artificial, tendo em vista que os data centers de inteligência artificial demandam um uso intensivo de energia. Esse daqui é um relatório de uma das agências de pesquisa nuclear dos Estados Unidos, o Estado da Indústria de Energia Nuclear de 2025. E por que eu trouxe esse relatório de maio de 2025, 20 de maio de 2025? Porque um trecho dele fala, como eu disse, dessa necessidade corporativa. Google, Meta e Amazon se juntaram a 14 dos maiores bancos e instituições financeiras do mundo para se comprometer a triplicar a capacidade global até 2050. Aquela meta, novamente, que eu estava falando para vocês lá da COP28, agora também refletida em termos corporativos, porque essas grandes empresas de inteligência artificial estão planejando a construção dos seus próprios reatores nucleares ou aluguel de reatores nucleares de empresas vizinhas para uma infraestrutura que vai ser construída ao longo dos próximos anos para alimentar esses bancos de processamento de softwares de inteligência artificial. E aqui a gente entra na questão geopolítica, porque em partes o Ocidente, os Estados Unidos, a própria União Europeia principalmente, está tentando correr atrás de um prejuízo. Aqui é um relatório do World Nuclear Industry Report, em que eles trazem aqui como que em 1º de janeiro de 2025 existiam cerca de 411 reatores nucleares operando em todo o mundo. A construção de novas usinas nucleares estava em andamento em 13 países até o ano passado e agora está em 11 países. E fora da China, o número de reatores em construção caiu em 1, o que significa dizer que a China está muito mais avançada do que o restante do mundo nessa construção de reatores nucleares. Aqui nós temos um gráfico que é de 1º de janeiro de 2025, que mostra um pouco dessa construção que está ocorrendo na China. Nós temos essa construção em especial com tecnologia proprietária, alguma construção que ocorre também na Índia e na Rússia, e a Rússia principalmente exportando tecnologia para a construção em outros países como Irã, Turquia e Bangladesh, e também a própria Índia. Aqui isso vai ficar um pouco mais claro, porque lembrem-se de quais são as ordens de grandeza aqui, tá? Esse aqui é uma página do World Nuclear Association e que diz que nós temos agora cerca de 70 reatores nucleares em construção em todo o mundo. Reparem que nós temos reatores em atividade cerca de 400. Então, se nós temos cerca de 70 reatores nucleares em construção, significa que o número de reatores, proporcionalmente ao que já existe, está aumentando muito rapidamente. E aqui nós temos uma tabela, tá, que eu trouxe aí e que vai mostrar justamente da mesma página do World Nuclear Association como que a maior parte desses 70 reatores em construção está na China. 32 desses cerca de 70 reatores nucleares em construção estão sendo construídos na China. 7 na Rússia, 6 na Índia, 4 na Turquia. Os outros países eu acabei não colocando aqui porque tem números um pouco mais diminutos. E nos Estados Unidos, nenhum desses grandes reatores nucleares em construção. Então, não só existe a necessidade corporativa e tecnológica visando a inteligência artificial, como também uma necessidade geopolítica para a construção de bases militares e industriais, de modo que essa construção de reatores nucleares possa proporcionar uma garantia para a soberania nacional de cada um desses países. O que nós estamos observando agora é uma nova primavera para a construção de reatores nucleares, em que todo aquele pacifismo e falta de pragmatismo das últimas décadas está tendo que dar adeus, e nós estamos dando olá para um pragmatismo, como eu disse, visando as capacidades tecnológicas, industriais e militares desses países, inclusive com alguns deles, com a própria Alemanha, tendo que fazer praticamente um movimento de 180 graus com relação às medidas que eles estavam adotando até então. E não se esqueça, se você quer acompanhar essas notícias em primeira mão sobre economia, geopolítica e investimentos com áudios diários que eu mando antes mesmo desses vídeos saírem aqui para vocês, não se esqueça de clicar no primeiro link aí na descrição para entrar para o nosso canal exclusivo de comunicação por WhatsApp. Você vai clicar lá, vai entrar aqui nesse canal no WhatsApp, vai acionar esse sininho aqui em cima, esse sininho vai ficar ativado e então você terá acesso aos meus áudios que eu envio lá com exclusividade sobre, como eu disse, geopolítica, economia e investimentos, certo? Deixe o seu like aí embaixo se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu comentário, se inscrever no canal. A gente se vê em próximos conteúdos aqui e até mais, pessoal. Valeu!